Simcast, o seu podcast de emergência com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. Fala galera, o Simcast é um podcast com propósitos educacionais e não deve ser usado isoladamente para diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças. Além disso, não deve ser interpretado como um guideline, mas sim como opinião de nossos especialistas. Fala galera, estamos começando mais um Simcast e hoje vamos discutir um tema importantíssimo com uma convidada muito especial. A doutora Layara Lipari foi formada em Medicina pela Faculdade de Medicina da USP, fez clínica médica no HC e é atual preceptora de Cardiologia do Instituto do Coração, o INCOR. Por último, também não menos importante, é noiva deste que vos fala. Layara, boa noite. Boa noite, Thiago. Muito obrigada pelo convite, eu fico muito honrada. Muito obrigada também a toda a equipe da Sim, que eu tanto admiro. Eu espero fazer jus à responsabilidade de discutir um tema com vocês nesse podcast que também é tão importante, tão especial. Então, doutora Layara, hoje o tema é uma coisa que gera dúvidas em muitas pessoas que trabalham em pronto-socorro, que é pericardite, né? E a primeira pergunta que a gente faz é: o que é pericardite, Layara? Pericardite é um processo inflamatório do pericárdio, tem algumas classificações, mas a com que a gente mais se depara no pronto-socorro é a pericardite aguda, cujos sinais e sintomas se iniciam em até 15 dias da procura ao pronto-socorro. É uma doença bastante prevalente, então é importante saber direitinho como é que diagnostica e como é que trata. Acho que a gente vai falar disso mais para frente. Então, e outra coisa interessante e legal, pelo menos de estudar a pericardite, é que não é uma doença restrita à cardiologia, né? É uma doença que tem interface com muitas outras especialidades, e então não é só cardiologista que vai se deparar com pericardite no seu consultório, no pronto-socorro. É verdade isso, Layara? É verdade, quem mais vai se deparar é quem dá plantão em pronto-socorro mesmo. E isso, até pelas diferentes etiologias possíveis para pericardite, a gente tem uma interface com outras áreas também muito interessante. A principal etiologia é a viral, e aí lembrar principalmente do Coxsackie, da família herpes vírus como um todo, né? Mas também pode ser bacteriana, pode ser fúngica, pode ser por doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide, esclerodermia, a gente sempre lembra dessas, né? Pode ter uma miocardite associada, uma miopericardite, pode ser uma síndrome pós-infarto, pode ser uma pericardite urêmica de um paciente renal crônico, pode ser neoplásica, traumática, enfim. São inúmeras as possibilidades etiológicas para uma pericardite e que implicam também no segmento a longo prazo desses pacientes. Dependendo da etiologia, o segmento a longo prazo vai ser um pouquinho diferente. E quando a gente pensa em pericardite, sempre vem em mente dor torácica, né? Acho que pericardite, todo mundo aprende que é um dos diferenciais importantes aí de dor torácica, e por ser um diferencial de uma doença, de uma síndrome muito importante, que é a dor torácica, é justamente uma doença importante, né? Mas qual que é o impacto disso no diagnóstico, Layara? É fácil diagnosticar pericardite no pronto-socorro ou não? Se eu dissesse que era fácil, eu ia estar mentindo muito grande aqui, e eu ia ter que dar uma fórmula mágica de como é que faz para diagnosticar pericardite. Então, assim, não é fácil, mas não é fácil pelo simples motivo de que todo paciente que chega com dor torácica, a gente tende a pensar primeiro em síndrome coronariana aguda, em dissecção de aorta, em TEP, que são as causas mais graves, as causas que mais matam e com maior rapidez. Então, assim, não está errado pensar primeiro nessas causas e descartar, mas uma vez que você não está diante de uma dessas causas, conseguiu descartar, vale a pena lembrar de pericardite. Tem trabalhos mostrando que até 5% dos casos que vão com dor torácica no pronto-socorro são pericardite. Então, se todo mundo que está aí ouvindo for lembrar de quantos casos de dor torácica atendeu no pronto-socorro e quantas vezes diagnosticou pericardite, talvez algumas tenham até passado batido, porque 5% é um número bem grande. Então, vale a pena a gente lembrar como é que diagnostica a pericardite, como é que a gente faz para avaliar quando a gente está frente a uma suspeita.
A gente sempre se preocupa com dor torácica de infarto, né? E com certeza, é uma das doenças com maior mortalidade é infarto, né? E frequentemente no pronto-socorro você descarta que não seja infarto com dosagem de marcadores, eletrocardiograma, você fica mais tranquilo. Às vezes o paciente até continua com dor torácica e você acaba falando, isso daí é muscular, alguma coisa assim, né? E quando na verdade isso pode ser uma pericardite por trás, né? Então, o diagnóstico é muito importante e difícil, né? Que nem você falou, tem até 5% dos pacientes de pronto-socorro com dor torácica tem pericardite, é um número muito alto, né? Se a gente for ver, pensar em todos que a gente atendeu com dor torácica aí, é uma quantidade bem significante, né? Mas, então, entrando propriamente dito no diagnóstico, como que a gente tem que fazer para não comer bola diante de uma pericardite no pronto-socorro? Então, no pronto-socorro, a gente precisa de um jeito mais fácil de diagnosticar. Então, a gente vai ter que sempre lembrar de quatro não chega a ser critérios, mas 4 coisas que a gente tem que sempre procurar para poder fazer o diagnóstico de pericardite. Então, a primeira é o tipo da dor. Então, a dor torácica na pericardite, ela tem aquela característica de melhorar quando você inclina o tórax para frente, melhorar naquela posição de prece maometana e piorar quando você deita em decúbito dorsal horizontal. Isso é importante da gente lembrar de pesquisar. Claro que pode ser diferente, ela pode mimetizar uma dor de síndrome coronariana aguda, mas se ela tiver uma dor torácica desse jeito característica, já fala a favor de pericardite. Eu vou falar de 4 pontos, né? Esse é um deles. E se o paciente tiver 2 desses 4 pontos, a gente já faz o diagnóstico aí de pericardite. O primeiro é a dor torácica. O segundo é o atrito pericárdico. O atrito pericárdico, ele é o mais específico que a gente tem desses 4 pontos, mas ele é o mais difícil da gente encontrar. Uma, porque você precisa estar bem treinado, né? Não é todo mundo que já ouviu vários atritos pericárdicos e se sente super capacitado. Talvez tem gente que vai encontrar o seu primeiro atrito pericárdico num plantão de pronto-socorro depois de formado. Então, é importante estar atento a isso. Uma, porque ele também é intermitente, então, às vezes, você acabou de auscultar o paciente, ele não tem atrito. Algumas horinhas depois, se você auscultar de novo, vai estar lá o atrito. E, é claro, esse paciente ele está no pronto-socorro. O pronto-socorro não é o ambiente mais calmo, é um ambiente frequentemente barulhento, difícil de você auscultar até as coisas mais fáceis, quem dirá um atrito pericárdico que você talvez não tenha ouvido com tanta frequência assim. Em terceiro, tem o ecocardiograma, que possui como achados aí características de pericardite ou um derrame pericárdico ou só um espessamento pericárdico, mas também pode ser normal. E aí, deixei por último, mas claro que não deixa de ser importante, porque é um eletrocardiograma. Um eletrocardiograma em um copo d'água a gente não nega a ninguém, principalmente no pronto-socorro. O eletrocardiograma na pericardite, a gente ouve falar mais do clássico, que é o supradifuso de ST, o infra de PR, e isso daí é o estágio 1 da pericardite, não é a única alteração possível para uma pericardite. Então, a pericardite tem 4 estágios eletrocardiográficos, em que o primeiro é isso, supra de ST difuso, infra de PR, uma onda T apiculada, mas o mais importante dessa história de ser difuso é que ele não respeita a parede. Então, para a gente diferenciar de síndrome coronariana aguda, é claro que ele não precisa estar soprado em todas as paredes, até porque no AVR ele não vai estar soprado, o AVR é negativo, né? É para ser negativo. O V1 também não vai ser soprado, que geralmente ele é negativo também. Mas quando a gente encontra um supra que não respeita a parede eletrocardiográfica, não respeita um território coronariano específico, fala muito a favor de ser uma pericardite. Já no estágio 2, a gente pula para um achatamento da onda T. Então, some o supra, o infra do PR também não tem aqui, a onda T achata e é só isso. Então, isso a gente vê com muita frequência, coloca no laudo aí alteração de repolarização difusa e pronto, mas pode ser uma pericardite. Se o paciente tiver uma dor típica e esse eletro, a gente já fala em pericardite, ele já tem 2 de 4. No estágio 3, aí você tem a inversão da onda T, que também é difusa, pode ser persistente isso por semanas até meses, e isso não altera nem o prognóstico, nem o risco de recorrência. A gente vai falar mais para frente das recorrências, mas ele pode manter a alteração eletrocardiográfica,
sem ter sintoma, sem ter clínica depois disso, sem ter recorrência da pericardite. E no estágio 4, a onda T normaliza, e isso pode demorar para acontecer até semanas, até meses da fase aguda. Então, só recapitulando, você tem que ter pelo menos 2 de 4 itens, né? O primeiro, a dor torácica característica, né, que você falou, aquela dor que melhora quando inclina o tórax para frente. 2, atrito pericárdico. 3, presença de derrame ou alterações no ecocardiograma sugestivas de pericardite. E 4, um eletrocardiograma característico também. Então, se você deparou com um paciente que tem pelo menos 2 desses 4 itens, dá para a gente dizer que é pericardite, certo? Certo. Ou seja, o diagnóstico ainda é muito baseado em critérios clínicos e exames bastante disponíveis do pronto-socorro, que é o eletrocardiograma e o eco, né? Não precisa de ressonância para diagnosticar a pericardite, é isso? Não precisa de ressonância, a gente deixa a ressonância reservada aí para casos muito específicos em que a gente pensa em miopericardite, mas também não é obrigatório. É bem lá para frente isso. Perfeito. E lembrando uma coisa também que vale a pena a gente ressaltar, né, que você falou, que o eletrocardiograma da pericardite não é só aquele clássico supra de todas as derivações que a gente vê geralmente em prova, né? O eletrocardiograma da pericardite pode ter só alteração da onda T, pode não ter alteração nenhuma da onda T, uma alteração bem inespecífica. Então, só o eletrocardiograma não típico também não dá para a gente descartar que seja pericardite, né? Não dá para a gente descartar, não dá para afastar a hipótese. Eletrocardiograma típico de pericardite é muito bom para a prova, né? Na vida ele nem sempre vai estar presente. Maravilha. Então, o diagnóstico baseado principalmente nesses 2 exames, eletrocardiograma e ecocardiograma. Agora, tem outros exames que dá para a gente pedir, que vai ajudar a gente no raciocínio da etiologia da pericardite? Depois da história, do exame físico que a gente já fez, do eletro que a gente já comentou, e do eco, que a gente já comentou também, bom, só falando mais umas coisinhas do eco, além das coisas de pericardite, caso a gente esteja pensando em diferenciais, dá para ver outras alterações também. Então, se a gente estiver diante de uma miopericardite, a gente pode ver aí uma disfunção ventricular. Se a gente estiver diante de um infarto, de uma síndrome coronariana aguda também, uma disfunção ventricular. A troponina, ela pode ser elevada em até 15% dos casos, e aí a gente está vendo um caso mais grave, que é uma miocardite associada, então uma miopericardite. A gente vai falar mais para frente, mas esse é um caso para ficar de olho. Tem também a pericardite associada ao infarto, né? Que é aquela pericardite epistenocárdica, né? Então, pode ser também um diferencial. Você ter as duas doenças numa síndrome de dor torácica junto, né? Você pode ter as duas. A pericardite pós-infarto, a epistenocárdica é mais na fase aguda e tem ainda tempos depois, até meses depois, aquela síndrome de Dressler, também pós-infarto. São mecanismos um pouco diferentes, mas as duas podem aparecer no seu pronto-socorro. A primeira com dor torácica associada, por exemplo, e aí você fica diante de duas etiologias muito próximas de dor torácica. Falando ainda dos exames, a gente pode pedir também um raio-x de tórax, que vai mostrar para a gente, eventualmente, se tiver alargamento de mediastino, se você estiver diante de alguma causa neoplásica, pode ser que você encontre uma pista no raio-x. O hemograma, que pode não te abrir muitos caminhos, mas frequentemente tem uma leucocitose maior na pericardite bacteriana. Então, difícil se guiar só por ele, mas é uma pista aí que a gente já tem. PCR pode não estar elevado, geralmente está, é um quadro inflamatório inespecífico, geralmente vai ter PCR elevado. Mas se não tiver, não afasta, ele não está nos critérios lá de cima que a gente falou naqueles 4, não é obrigatório. As pessoas adoram pedir PCR no pronto-socorro também, né? Mas esse é um caso que ele vindo baixo não vai ajudar em nada, né? Se você tiver aqueles 2 dos 4 critérios que a gente comentou positivos, uma PCR baixo não descarta a possibilidade de pericardite viral bacteriana, certo? Certo, não descarta. É importante que se você pedir, você saiba que essa possibilidade de negativo existe só para não atrapalhar a sua cabeça depois, né? Para não mais te confundir do que te ajudar. E você tinha comentado antes também que uma das principais causas de pericardite é a pericardite viral, né? Senão a principal causa que a gente vê mais frequente. E dos vírus, o Coxsackie é aquele também mais famoso, né? A principal causa de pericardite dos vírus.
Vale a pena eu usar uma sorologia para Coxsackie no pronto-socorro, Laia? Pois é, não só para Coxsackie, mas no fim das contas, para nenhum dos vírus vale a pena a gente investigar a etiologia a fundo, porque não vai fazer diferença, primeiro, no seu tratamento, não vai fazer diferença no seu prognóstico, e você pode encontrar um dado que te confunde. Se você vier uma sorologia positiva para algum vírus, não necessariamente é ele a causa da pericardite, e vindo negativa também não necessariamente ele exclui que seja daquele vírus. Então não te define a etiologia também. Frequentemente a gente não procura a etiologia viral, né? A gente procura quando suspeita de alguma das outras, mas a viral, por ser tão frequente e autolimitada, claro que o tratamento adequado é necessário, mas por não ter um tratamento específico para viral, a gente não procura sorologias. Ou seja, você vai estar gastando dinheiro à toa pedindo sorologia no pronto-socorro, é isso? Com Resumindo. certeza. Então, beleza. Então, supondo que você esteja diante de um paciente com uma dor torácica, que você já fez um eletro, viu que tinha um supradifuso com infra de PR, aquele clássico de pericardite, né? Você perguntou a característica da dor, e é uma dor característica de pericardite que piora quando deita, né? Melhora quando vai para frente. Você fez o diagnóstico clínico de pericardite, né, fez o diagnóstico eletrocardiográfico e ainda no ecocardiograma tinha um derrame comprovando essa sua hipótese, né, contribuindo para essa sua hipótese de pericardite. E aí, Layara, como você faz para tratar esse paciente? O tratamento da pericardite, ele passou por algumas fases aí, né? O primeiro remédio que pensou em usar para pericardite é anti-inflamatório, uma doença inflamatória, então vamos usar um anti-inflamatório. E esse é bem aceito, é indiscutível por todo mundo, o que a gente mais usa é a AS, mas aí diferente do infarto, né? A gente precisa lembrar a todos, não só os cardiologistas, mas a AS em dose diferente de infarto existe para esse tipo de situação. Então, a AS 1 grama de 8 em 8, ou ibuprofeno, que são os dois mais utilizados, ibuprofeno 600 de 8 em 8 também. A gente usa geralmente por 1 a 2 semanas, no caso da pericardite aguda, e depois a gente pode acabar mantendo até 4 semanas na recorrente. É importante dizer que a gente vai dar anti-inflamatório por um tempo considerável, então precisa ficar atento para a função renal do paciente, e todos os estudos que foram feitos em cima disso com o uso de anti-inflamatório nessas doses e nesse tempo, usaram junto o omeprazol como protetor gástrico para esses pacientes. Além de anti-inflamatório, a gente tem também a colchicina. A colchicina que tá voltando atualmente ao cenário de discussões, né? Tá voltando ao cenário de discussões de doença coronariana crônica, aguda e até outras doenças aí, que a gente já menciona, mas no cenário da pericardite, a colchicina foi estudada principalmente por um grupo italiano, que tem diversos trabalhos publicados nisso. São trabalhos um pouco parecidos, mas o começo dessa história toda foi lá em 2005. Em 2005, esse grupo fez os dois estudos mais antigos, que são o CORE, que é CORE, né, CORE, e o COPE, que é COPE. Os dois foram utilizar a colchicina em adição ao anti-inflamatório. Então, para pacientes que já estavam em uso de anti-inflamatório para pericardite, adicionar ou não colchicina. A diferença mais importante dos dois estudos é que o CORE, ele avaliou você usar a colchicina na pericardite recorrente. Então, na recorrência de pericardite, você já fez um tratamento inicial para esses pacientes só com anti-inflamatório, e no COPE, ele usou a colchicina já no tratamento inicial desses pacientes. Os dois foram trabalhos abertos, randomizados, unicêntricos, com um N não muito expressivo quando a gente pensa em cardiologia, né, que tem trials com milhares de pacientes. Os dois tiveram um N aí por volta, o CORE teve 42 pacientes em cada braço, o COPE teve só 60. Então, assim, não foram trabalhos muito grandes, mas eles conseguiram mostrar o desfecho primário deles, que foi uma redução na taxa de recorrência no grupo que usou colchicina. Foi uma redução bastante expressiva. Para esses pacientes aí no CORE, só para dar uma ideia, o NNT foi de 4. Um dos poucos NNTs bons que a gente vê
nos grandes estudos aí da cardiologia também, né? NT de 4 é um baita NT, né? Ou seja, cada 4 pacientes que se dá colchicina, pelo menos um reduz a taxa de recorrência em 20 meses, né? Que foi o desfecho primário do estudo, né? É um NNT super respeitável mesmo, e uma coisa importante, tanto para esses estudos do grupo, quanto para alguns outros estudos do grupo, é que os pacientes que porventura não usavam anti-inflamatório, ou por alergia, ou por sangramento gastrointestinal, por alguma razão não puderam usar o anti-inflamatório, eles substituíam por corticoide oral, por anti-inflamatório esteroidal. E eles viram, claro que o estudo não tem poder para mostrar isso, não foi o objetivo do estudo, mas eles conseguiram analisar que nos pacientes que usavam o corticoide, a taxa de recorrência foi maior. Então, eles foram analisar individualmente os fatores mais associados à recorrência, para, num outro estudo, tentar tratar aquilo, e o único fator que eles encontraram que estava associado a uma maior taxa de recorrência foi o uso de corticoide oral. Então, daí a gente já tira alguma ideia de que corticoide oral não vai ser na primeira linha que a gente vai usar. Esses foram de 2005, você falou, né? Esses dois estudos, o CORE e o COPE, né? Os dois foram de 2005, isso. E, claro, o uso de corticoide foi uma limitação aí, pode ter servido como fator de confusão para o resultado, né? E também o desenho do estudo. Os dois estudos eram abertos, unicêntricos, né? Ou seja, não tinha muito rigor metodológico aí. Mas não parou por aí, né? Apareceram outros trabalhos depois. Depois eles fizeram ainda o CORP, todos os estudos sendo meio parecidos. Por isso que eu tô aproveitando para soletrar, porque depois, se você for procurar, você vai encontrar todos meio juntos. Bagunçar a cabeça. Com certeza, porque é tudo colchicina, não sei o que lá, study, não sei o que lá, tudo meio parecido. O CORP e o ICAP, o CORP é CORP, também foi de colchicina na recorrência, assim como o COR, que a gente falou lá em cima. Ou seja, pacientes que já tiveram pericardite e recorreram aos sintomas depois de umas semanas, eles testaram, né? É isso. Quando você fala que o estudo foi com pacientes de recorrência, é isso, né? É isso, paciente que recorreu aos sintomas depois do tratamento inicial. E agora, o ICAP, que é um pouquinho mais recente, de 2013, aí sim, ele viu colchicina já desde o tratamento inicial. A diferença desses dois para os anteriores, o N do corpo ainda foi pequeno, foi 120, né, 60 em cada braço. O ICAP aumentou um pouquinho o N, foi 120 em cada braço. Mas a grande diferença aqui é que finalmente fizeram um trabalho duplo cego, multicêntrico, randomizado, aí sim com todo o rigor. Os trabalhos anteriores, não desse grupo, mas os trabalhos anteriores descritos em literatura eram todos observacionais. Então, claro que primeiro eles fizeram um randomizado, aberto, para depois chegar no duplo cego. E, de novo, eles mostraram redução da taxa de recorrência, tanto na pericardite recorrente, né, no CORP, quanto no ICAP, que foi já no tratamento inicial. Mostrando para a gente que valeria a pena, sim, já colocar a colchicina como tratamento inicial da pericardite. Lembrando que o CORP, ele mostrou não só a recorrência em 18 meses, né, ou seja, pacientes que já tinham recorrido pericardite não recorreram mais em 18 meses no grupo que recebeu colchicina, como também melhorou os sintomas em 72 horas, né, e também teve uma maior remissão de sintomas em uma semana. Ou seja, dá para a gente dizer que depois desses dois trabalhos, de 2011, o CORP, e 2013, o ICAP, o uso da colchicina ficou obrigatório na pericardite aguda, é isso? Ficou obrigatório, está em diretriz, e não faz sentido não usar. A gente já viu pericardites sem colchicina por aí, com tratamento incompleto, mas não faz sentido não usar depois de uma resposta tão expressiva, ainda que com um N pequeno, mas com trabalho duplo cego, multicêntrico, randomizado e tudo mais, a gente precisa incorporá-la no dia a dia, sim. Qual que foi a dose de colchicina que eles usaram no trabalho? Foi o do ICAP, que é o mais recente, foi 61 mg dia, que é o que a gente usa, mas os anteriores, eles fizeram ainda como se fosse uma dose de ataque de 1 a 2 miligramas no primeiro dia, e depois foi essa mesma dose de meio a 1 miligrama dia por dia. E por quanto tempo? Então, meio a 1 miligrama, por quanto tempo que a gente usa? Por 3 meses. Pelo menos 3 a 6 meses, Isso, né? 3 a 6 meses. Perfeito.
E aí ficou uma dúvida, né, depois desses trabalhos. Tudo bem, eles mostraram que colchicina é boa tanto para pericardite aguda, em termos de reduzir probabilidade de recorrência, quanto naqueles pacientes que já tiveram pericardite com recorrência, ele também diminui a recorrência nesses pacientes, certo? Mas e naquele paciente que a gente considera refratário, com muita recorrência, ou seja, que teve mais do que 2 recorrências ao longo de 2 anos? Tem benefício colchicina nesse tipo de paciente também? Ainda tem benefício, e aí eles fizeram mais um trial em cima disso, porque eles gostam muito do assunto, aparentemente. Eles são bons em fazer massa e em fazer estudo com colchicina. Os italianos pesquisam bastante isso, né? Esse grupo especificamente. Em 2014, eles fizeram o CORP2, que foi de colchicina em múltiplas recorrências. Então, o paciente que já estava pelo menos na segunda recorrência de pericardite, fizeram um trabalho, novamente, duplo cego, multicêntrico, e aqui também, com aquele N de 120 em cada braço, mesmo nesses pacientes que já eram na segunda recorrência de pericardite, teve uma redução da taxa de recorrência em 18 meses para o grupo que usou colchicina. É importante só a gente lembrar que esses trabalhos excluíram pacientes com pericardite purulenta, neoplásica ou por tuberculose. Então, foram causas tiradas desses estudos. Claro que aí o tratamento vai ser diferente, né? A pericardite purulenta é frequentemente bacteriana, vai precisar de tratamento específico, neoplásica e tuberculose também, mesma coisa. Eu falei que a colchicina está sendo muito falada ultimamente, né? Claro que nos congressos de cardio, principalmente por doença coronariana, mas acho que vale a pena a gente mencionar também o Col Corona. A grande uma novidade aí que deve estar para sair nos próximos dias. É um estudo canadense, duplo cego, randomizado, todo rigor, em colchicina para tratamento específico de Covid. Claro que não consigo falar nenhuma informação do tipo se é bom, se não é bom, sem sair o estudo, sem ler o estudo. Nenhuma resposta de estudo vai ser é bom ou não é bom, tem que ler com muito rigor para a gente falar qualquer coisa, né? Mas o que a gente tem até agora de comentário, parece que os resultados vão ser promissores. Então, a gente já tem vacina, a gente tem mais trabalhos sendo feitos em cima disso. Vamos esperar pelos resultados oficiais para a gente ver para que lado vamos. O problema é que colchicina é muito parecido com cloroquina, né? Isso daí vai dar muito problema, acho, se realmente for um efeito promissor da colchicina, né? Isso daí vai dar muita confusão ainda. Então, assim, você muito bem explicou aqui para a gente que não tem motivo para um paciente com pericardite aguda não receber colchicina ainda no pronto-socorro, certo? Certo. Depois de todo o caminho que a colchicina percorreu em todos esses estudos que a gente já falou, o benefício dela é inegável, né? Eu acho que assim, tem mais do que 5, 6 ensaios clínicos muito bem feitos, a maioria deles randomizados, duplos cegos, que mostrou o benefício da colchicina para pericardite aguda. Mas não é o que a gente vê na prática, né? A gente vê muito paciente no pronto-socorro saindo com o diagnóstico, às vezes, de pericardite, que já é difícil fazer, e tomando anti-inflamatório, ou só AS, ou só ibuprofeno, e não tomando colchicina. Então, todo paciente com pericardite aguda tem que receber colchicina, certo? Certo. Beleza. Tem algum outro remédio que a gente pode usar também para tratar esses pacientes? A primeira linha vai ser sempre anti-inflamatório e colchicina. Depois disso, a gente pode comentar corticoide. Mas, assim, lembrando que corticoide, a gente acabou de falar que análises de subgrupos desses estudos feitos aí acima mostraram uma maior taxa de recorrência em quem usou corticoide como primeira linha. Existe aí essa teoria de que quando a gente está diante de uma pericardite viral, o corticoide não vai bem, o corticoide piora, aumenta a taxa de recorrência. Então, a princípio, como a etiologia viral é a mais frequente, não é para a gente usar corticoide de cara, para ninguém. A gente só vai usar corticoide para as pessoas quando for uma pericardite refratária, aí sim, refratária à colchicina e ao anti-inflamatório, mas sem tirar a colchicina e o anti-inflamatório. Ele vai vir para somar, ele não vai substituir nada. Perfeito. Vai bem também quando a gente tem certeza que é autoimune, na dose de 1 a 1,5 mg quilo, ou para pericardite urêmica. A gente geralmente deixa de 2 a 4 semanas e faz um desmame lento. Então, 1 mg quilo por 2 a 4 semanas.
e na hora que for tirar o corticoide, ir tirando devagarzinho, é isso? Isso, o desmame muito rápido, além dos problemas todos de tirar corticoide muito rápido, também aumenta a taxa de recorrência. Certo. Mas lembrando que a evidência é muito menor em relação ao anti-inflamatório e colchicina, né? Com certeza. Vai ser terapia de terceira, quarta linha, né? E vale a pena a gente lembrar que quando eu falo, a gente dá para casos refratários, tem que ver se é refratário mesmo. Porque às vezes não é porque o paciente é refratário ao tratamento com colchicina e anti-inflamatório, ele só não tomou colchicina e anti-inflamatório e você está achando que é refratário. Então precisa excluir isso, excluir se ele ver se ele tomou, ver se ele tomou na dose certa, se não perdeu dose, se não parou o tratamento antes. Tudo isso é muito importante. É importante falar. E no pior cenário possível, o pior caso, aquele paciente que continua recorrendo pericardite, ele jura por Deus que tomou colchicina, tomou anti-inflamatório, tomou corticoide e não melhora. Tem outras coisas que dá para a gente fazer ou não? Tem, é muito mais conduta de especialista, não é o que você vai ver mais frequentemente no PS, mas existe a possibilidade aí de fazer corticoide intrapericárdico, que faz com triamcinolona. Dá para fazer a longo prazo aí azatioprina, ciclosporina. Para pericardite viral, tem um tratamento aí com imunoglobulina, mas também, claro, mais pro especialista. Em casos crônicos, a gente pode partir para pericardiectomia. Não é um caso fácil, não é uma decisão fácil, não é uma cirurgia fácil, não é uma recuperação fácil. E existe ainda estudo em anticorpo monoclonal, né, com antagonista do receptor de L1. Saiu recentemente também no New England, saiu no final do ano passado, saiu em novembro, se eu não me engano, o estudo Rhapsody, que é o do Rilonacept, que foi com antagonista de L1. Ele foi um estudo duplo cego, randomizado, multicêntrico, com N de 86 pacientes, N total. E como eu falei, os estudos na cardiologia têm uns Ns muito mais significativos do que esse, mas é uma doença menos frequente também, então faz sentido a gente ter um estudo menor. E ainda assim ele foi feito com pericardite recorrente. Então, se a gente pensar que não foram todas as pericardites que ele pegou, foram só as recorrentes, é um N mais restrito ainda. Pacientes já em terapia otimizada, e quando eu digo terapia otimizada, eles já tinham recebido anti-inflamatório, colchicina, corticoide oral também. E aí eles foram para o antagonista de L1. E isso, para esse estudo, reduziu sim a taxa de recorrência em comparação ao placebo, mas é importante a gente ressaltar aqui que aumentou um pouco o número de infecções de trato respiratório. Então, ainda carece de alguns estudos para a gente saber qual paciente vale a pena a gente ir para esse tipo de tratamento. Acho que esse é um problema de todo medicamento imunodepressor, né? Isso que ele pode ter pelo menos esse risco teórico de aumentar a infecção, né? E com o Rilonacept, que é um antagonista receptor de interleucina, mostrou aumentar a quantidade de infecções de trato respiratório, né? Perfeito, Lara, acho que deu para resumir bem o tratamento aí, acho que resumindo, anti-inflamatório e colchicina para todo mundo, metilpred, corticoide, antagonista de interleucina aí como segunda, terceira, quarta opção, né? Mas esses pacientes, a gente é seguro tratar eles ambulatorialmente ou a gente tem que internar todo caso de pericardite? Felizmente, a gente não precisa internar todo mundo, né? Os pacientes hoje estão querendo fugir do hospital e a gente também não quer Com razão. muito tempo, exatamente. A gente interna na pericardite, basicamente, quem é refratário ao tratamento, então quem a gente vai precisar mudar a linha de tratamento, a gente começa internando o paciente para fazer isso direito. Quem tiver algum sinal de mau prognóstico do tipo elevação de enzimas miocárdicas, que a gente acredite que possa ser uma miopericardite, que pode ter uma disfunção ventricular associada, esse caso vale a pena a gente internar. Se tiver alguma coisa que sugira para a gente uma pericardite purulenta, então febre alta, leucocitose importante, e aí uma atenção especial para o paciente imunossuprimido também, que não necessariamente vai fazer uma febre alta ou uma leucocitose importante, mas na menor dúvida de que ele possa ter uma pericardite bacteriana purulenta, vale a pena internar também. E por último, derrames pericárdicos muito volumosos, que tem um risco de tamponamento, e aí
vale a pena fazer um ecocardiograma, ficar de olho nisso, nos sinais de tamponamento, né? Restrição de enchimento, restrição de ventrículo direito e átrio direito, principalmente, são os que aparecem primeiro. Para esses pacientes com derrames volumosos, vale ficar de olho principalmente em quem usa anticoagulante oral e em pacientes com trauma, um pericardiopatia por trauma associado aí, porque a chance de aumentar esse derrame é maior. Então, para esses pacientes, vale a pena uma intervenção, uma internação para observar. Então, resumindo, basicamente, pacientes refratários ao tratamento, que têm sintomas importantes, né, ou sintomas de gravidade, febre, que pode evoluir para sepsis, alguma coisa assim, né, ou pacientes que têm complicações, por exemplo, derrame, né, derrame pericárdico. E já mencionando complicações, você já me falou uma delas, né, que é derrame, quais outras complicações que a pericardite pode causar? Principalmente, então, o derrame pericárdico com ou sem tamponamento, a pericardite constritiva e a recorrência. É claro que eu falei do eco, mas a gente que é clinicão, a gente gosta de ir primeiro para o exame físico. A gente não vai repetir eco do nosso paciente todo dia, mas exame físico com certeza sim. Então é importante ficar de olho se o paciente não evolui, por exemplo, com sinais de derrame importante e tamponamento, como por exemplo a tríade de Beck, que é caracterizada por hipotensão, abafamento de bulhas e estase jugular, todos sinais de um derrame muito intenso, muito importante pré-tamponamento. O sinal de Kussmaul, que é caracterizado pelo aumento do pulso venoso jugular com a inspiração, e o pulso paradoxal, que não é paradoxal, ele só tem um nome meio infeliz, mas ele é uma exacerbação de um mecanismo fisiológico que a gente já tem, que é uma queda de 10 ou mais milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica durante a inspiração. Geralmente a gente tem essa queda na peça sistólica na inspiração, mas ela é inferior a 10 milímetros. Quando ela se exacerba, aí a gente fala em pulso paradoxal. Importante ficar de olho nisso. Perfeito, é importante saber isso para poder fazer o diagnóstico do tamponamento antes do ecocardiograma, né? Porque pelo menos são sinais que a gente tem que pesquisar em todo paciente com suspeita ou diagnóstico de pericardite para antecipar as complicações, né? Que são derrame e tamponamento, que você mencionou, né? Exatamente. Lara, obrigado pela participação. É um orgulho muito grande ter você aqui com a gente, né? Espero que tenha gostado aí desse bate-papo. Eu que agradeço de novo pelo convite. Sempre que quiserem, eu estou à disposição. Muito obrigada a todos por acompanharem esse podcast com a gente.